irmãos. Boa noite, igreja. A paz. Sexta e sábado nós tivemos aqui o nosso primeiro acampa dentro. Por que acampa dentro? Porque foi dentro da igreja, literalmente. Nossas crianças estiveram 21 a 22 crianças, porque uma foi no primeiro dia, foi embora. Estivemos aqui com eles, brincando. Dormimos aqui no templo. Desse lado aqui ficou o pessoal da decoração fizeram a barraquinha aqui para as meninas dormirem, e ali os meninos, para ficar melhor ainda, né? Porque quando fosse no outro dia, ainda tampou, colocou cortina aí nos vidros, ficou tudo fechadinho, quentinho aqui dentro. E Deus foi muito bom, porque na sexta ainda fez um pouquinho de frio, mas depois esquentou. O salão social virou uma quadra, né? Jogaram bola ali até... E muitas outras gincanas fizemos. A comida maravilhosa, gostosa. Ainda o pessoal, o Ministério da Cozinha fez com muito carinho, preparou os pratos, cardápio, né, bem para nossas crianças mesmo, né, hambúrguer, né, e outras coisas, muito doce. E aí em casa, né, depois os pais, né, como é que fala? E o Marcelo já até anotou, porque além disso ainda fizeram um pedido para o próximo, o que eles querem comer no café da manhã, né? E aí a gente tem que atender, porque são nossas crianças. E tudo que a gente faz por elas, né? Nada mais, nós estamos cumprindo a palavra de Deus, que é cuidar e trazer a palavra para eles. Foi muito bom. Cansamos um pouco, né? Porque a idade já não ajuda muito, né? Mas as crianças gostaram e vamos ter mais outros com a graça de Deus. Amém? Eu sempre, quando venho aqui, eu só estou pregando no Novo Testamento, e hoje não vai ser diferente. Hoje vai ser em Tiago 5, 7, mas nós vamos remeter a um personagem do Antigo Testamento, que é Elias, um homem como nós. Então vamos fazer a leitura lá, Tiago 5, 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Vamos só reforçar, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias era um homem como nós. Você lembra de Elias, lá no Velho Testamento, né? Profeta que enfrentou cara a cara o maquiavélico, né? O perverso rei Acabe, e ele avisou que não choveria no seu reino durante 3 anos. Você lembra de Elias, aquele homem de fé corajoso, orou a Deus em favor de um menino que tinha morrido e o mesmo ressuscitou. Você lembra de Elias, aquele destemido defensor da palavra de Deus, que desafiou 450 profetas de Baal a uma competição no Monte Carmelo, chamando fogo do céu, e depois cortou a cabeça deles para celebrar a vitória. Como nós, humanos do século 21, podemos, de alguma forma, nos identificarmos com um homem desse? Foi uma pequena frase escrita por Tiago aos cristãos hebreus que nos chama essa atenção. Ele estava afirmando, evidentemente, que Elias tinha muito em comum comigo e com você. Não é difícil a gente imaginar Elias num ponto de ônibus, esperando o ônibus para ir para o centro da cidade, ou então Elias numa lanchonete do McDonald's,
esperando o hambúrguer para ele, para a família dele. Não entendo porque Tiago não pediu para que nós identificássemos com, por exemplo, Pedro. Pedro, sim, tinha um pouco de cada um de nós. Pedro estava sempre metendo os pés pelas mãos, e isso é um traço universal, né? Fazia promessas de ano novo que já eram quebradas no dia seguinte, e quando chegou a hora decisiva, negou o Senhor Jesus. Mas todas as vezes que a gente ouve uma pregação da vida de Pedro, ou um estudo da vida dele, a gente olha e fala, esse cara sou eu, né? A gente parecido muito. Ou então, por que Tiago não falou que a gente era... Para a gente se identificar, por exemplo, com o Davi. Davi também, às vezes ele parecia que não compreender os atos de Deus na vida deles. Davi tinha problema com os filhos, não sabia em quem confiar muitas vezes. E é claro, todo mundo sabe do romance de Davi com Betsabe. Sem dúvida, Davi foi um homem sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões que nós. Mas queremos, gostamos ou não, Tiago não mencionou Pedro nem Davi. Em vez disso, chamou de homem sujeito às mesmas paixões, mesmo sentimento que nós, aquele habitante do deserto, o profeta Elias. E aí nós vamos aprender, vamos falar algumas lições que esse pequeno versículo nos traz para nós no dia de hoje. A primeira, um homem exatamente como nós. Quando a gente fala o homem aqui, nós estamos referindo à humanidade. Então, pode ser o homem, a mulher, a criança, o jovem, tá bom? Qual o verdadeiro significado do homem sujeito aos mesmos sentimentos? O uso que fazemos da palavra sentimento possivelmente nos levaria a pensar, né? Sentimento, paixão. A gente imagina Elias lá no centro de Jericó, na farmácia, ali olhando a farmácia, olhando as garotas que ali passavam, né? Olhando, cobiçando aquelas garotas. Ou então, a gente imagina ele vendo um copão de açaí, né? Bem completo mesmo, aquele de 500 ml. E ele não resiste àquele copo, né? Ou então um bolo de chocolate, né? Uma tortinha de morango. Então, verificamos, mas a gente vai verificar em algumas versões da Bíblia o que esse sujeito aos sentimentos. Será que é isso, né? Que ele tinha muita vontade de comer alguma coisa, não resistia. Será que é esse sentimento, essa paixão que ele fala? Vamos ver ali, ó, na versão de Almeida, revista atualizada, que ele fala: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Na nova tradução da linguagem de hoje fala: o profeta Elias era um ser humano como nós. O profeta Elias, ele era um ser humano como nós. Na apologeta fala assim, ó, Elias era tão humano quanto nós. E a Almeida, revisada, corrigida, fala, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Quando a gente analisa essa passagem de Tiago, percebemos que ele está afirmando que Elias era um ser era normal. Era um homem como eu, como você, com tantas características que nós temos. Mas Deus respondeu milagrosamente às suas orações. No século I, né, em que viveu Tiago, havia muitas lendas
populares sobre Elias. Por exemplo, assim, se fosse nos dias de hoje, né, eu tinha falado de manhã, Daniel Boni, mas acho que à noite pouca gente vai saber quem que é, né? Então, vamos falar assim, ele seria assim, um super-homem, um Capitão América. Era a lenda, né, de que ele era um super-herói, né? No mínimo, se fosse hoje, ele fazia parte dos Vingadores. E quando Tiago usou Elias como exemplo de oração eficaz, queria que nós, leitores, nós que fôssemos ler a Bíblia hoje, compreendêssemos que Elias era um homem como nós. Quando a gente lê, quando esses conselhos que Tiago deu aqui no final da sua carta para o povo de Deus, o povo hebreu, ele estava falando, Elias era igual a vocês, Elias é igual hoje, ele fala é igual a nós hoje, e Deus usou a vida dele, né? Em rigor, esse vocábulo grego que Tiago empregou para descrever Elias é utilizado apenas mais uma vez na Bíblia. Você vê que é uma coisa específica ali. Não é geral, mas é um conselho específico. Quando ele fala do sentimento, das paixões que Elias tinha, é o que nós somos para hoje. É uma coisa específica, uma coisa direta. Não é geral, só apareceu mais uma vez na Bíblia. E a segunda vez que aparece foi na viagem missionária de Paulo, conforme está registrado lá em Atos. As coisas iam mal, a pior para Paulo e Barnabé, até que eles chegaram na cidade de Listra, lá na região central da Ásia Menor. E Paulo e Barnabé curaram um homem coxo de nascença, e os dois missionários foram transformados de repente em celebridade. Porque o pessoal ficou admirado do que aconteceu, de ver quando Paulo e Barnabé curaram aquele homem, aquele coxo de nascença, né? E aí o pessoal ficaram tão admirado, o povo pensou que os dois fossem deuses gregos que haviam descido de forma de homem. E chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque Paulo era o orador deles. E logo trouxeram o boi, né, os touros, para fazer o holocausto, para oferecer aos deuses, achando que eles eram Deus, né? Queriam fazer sacrifício. E depois de conseguir a atenção deles, Paulo rasgou a roupa e Barnabé também, para chamar a atenção. Ele falou: senhores, por que estão fazendo? Por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. Sujeito aos mesmos sentimentos. Somos seres humanos como vocês. Então, Paulo também estava dizendo, somos iguais. Somos igual, não tem diferença, nós não somos Deus, não somos mais do que não, só temos nós somos iguais e o nosso Deus é o mesmo. O vocábulo grego significa literalmente sujeito aos mesmos sentimentos, homo tem o sentido de igual e patos que significa sentimento. Meus amados, meus irmãos, Elias foi um homem exatamente como nós. Um homem cheio de limitações, fraqueza, passível de problemas, crises, dificuldades, assim como qualquer um de nós. Por isso, Tiago fez questão de nos dizer que ele estava sujeito aos mesmos sentimentos nossos. Que tipo de sentimento você costuma ter? Ou já teve? Você já ficou zangado com alguém essa semana? Você já sentiu preguiça de fazer alguma coisa? Você já ficou triste por alguma coisa esta semana? Você já deu vontade de jogar tudo por alto e desistir?
Se você já sentiu, bem-vindo ao clube. Elias também sentiu tudo isso, porque ele era exatamente como nós. Elias sentiu tudo isso. E Deus ouviu as orações dele. Apesar dele ser assim, Deus ouviu as suas orações. Será que Deus pode ouvir a nossa oração hoje? Como nós somos? Deus pode ouvir a minha oração, a sua oração? Sim, Ele ouve as nossas orações, porque Deus é soberano e pode fazer coisas incríveis na nossa vida. Deus faz milagres na nossa casa, na nossa família. Deus ouve a nossa oração. E você, está pronto para receber a bênção de Deus? Está pronto para receber a resposta da oração? Está pronto para aceitar o que Deus tem para a sua vida? Para a nossa vida? Para a vida dos nossos filhos? Da nossa casa? Somos pessoas como Elias. Deus ouviu a oração dele. E o mesmo Deus ouve a nossa oração hoje. Porque Deus continua o mesmo. A segunda lição é: Deus usa pessoas comuns como eu e você. Deus usa pessoas comuns, porque Elias era um profeta influente num período turbulento da história de Israel. O rei Acabe, formou uma aliança com Sidom, que tinha um lugar que tinha costumes pagãos, ao casar com a princesa Jezabel. A nação de Israel se afastou do Senhor para adorar Baal, que era o deus cananeu, que dá fertilidade, dá chuva, dá agricultura. Por isso que Elias, quando ele falou que não ia chover, porque ele falou, quem manda é Deus. Esse Deus Baal, da chuva, ele não tem poder. E Elias, o pessoal estava vivendo dessa forma, e a gente pode pensar assim, o rei Acabe, ele conhecia Deus, e ele não estava deixando de adorar a Deus, mas ele falou, não, eu posso adorar a Deus, mas eu posso adorar Baal também, porque a esposa trouxe os costumes, trouxe esse Deus pagão, e ele achou que estava, só que Deus não aceita, porque Deus é único, não há outro Deus, além dele, não existe, e Deus não queria aquela idolatria. E aí Deus envia Elias para mostrar a Israel o mau caminho dele e encorajá-los a voltar para o Senhor. Deus falou, estão saindo, estão adorando outros deuses. E encaminhou Elias, e Elias foi nesse momento de dificuldade que estava, o país estava lá, aqueles costumes acontecendo, num momento muito difícil, e a gente fala, quantos deuses tem aqui na nossa nação, no nosso país? Se a gente for olhar bem, olha como que o Deus ama o Brasil, cuida do nosso país. É um país onde tudo que a gente planta, praticamente nasce tudo aqui. Nós não temos vulcão, nós não temos terremoto, nem aquele gelo de geada, da neve. O Brasil é um país lindo, é um país que Deus cuida assim, com a mão dele. Na semana passada estava aquele frio, chegamos aqui com as crianças na sexta, já esquentou. Como que Deus é bom para o nosso país, e a nossa nação inteira deveria servir a Deus, porque só Ele é Deus. E olha quantos ídolos que o povo tem servido no nosso país. Será que Deus,
E Deus está mandando quem? Nós, como mandou Elias, uma pessoa comum para confrontar, né? E encorajar o povo a voltar, a adorar o Senhor. Meu irmão, Elias era assim, ó, o nome de Elias, se tivesse que aparecer no Quem é Quem de Israel, né? Se tivesse uma revista lá que falava do Quem é Quem, né? Na época dele, apenas as informações que temos sobre ele ia ser assim, ó. Elias nasceu por volta do ano 900 antes de Cristo. Os pais dele é desconhecido. Ele é natural, provavelmente de Tesbe, da província de Gileade ou província de Náfta. Ocupação, ele era profeta meio expediente. Instrução, desconhecido. Principais feitos de Elias. Preveu a seca de 3 anos em Israel durante o reinado de Acabe. Derrotou os profetas de Baal. Reativou a escola de profeta. Escolheu Eliseu como seu sucessor. E a morte dele envolta um mistério. Elias, todo mundo sabe que não morreu, né? Mas o mais surpreendente não é o que nós sabemos de Elias, é o que não sabemos. Porque a maioria dos outros profetas do Antigo Testamento dizem, né, pelo menos, lá está registrado o nome dos pais deles, né? O profeta Isaías era filho de Amós, o profeta Jeremias, filho de Ilquias, o profeta Ezequias, filho de Buz, Oséias, filho de Bur, e assim por diante. Sabemos também a ocupação de alguns quando não estava profetizando. O profeta Amós era pastor, Jeremias e Ezequiel eram sacerdotes. Mas Elias é um homem mistério, não se sabe quem foram seus pais, sua ocupação, ou até mesmo a sua cidade natal. Só que mesmo assim, Deus decidiu usar de maneira poderosa. E Elias teve experiências marcantes com o Senhor. Porque Deus sabia onde Elias nasceu, quem eram os seus pais. Todas que nós não sabemos, Deus sabia. E Deus escolheu para fazer esse trabalho. Porque Deus escolhe pessoas comuns. Deus também sabe onde você nasceu. Às vezes a gente não sabe o nome do pai, da pessoa que está do lado, da mãe. Não sabe onde essa pessoa nasceu, de onde ela vem. Às vezes nem a profissão. Aqui dentro da igreja. Mas Deus sabe, porque Ele conhece o antes e o depois. Cada um aqui. Elias teve experiência marcante com o Senhor. Isso é algo que nós também devemos buscar. Meus irmãos, nós cantamos, Deus é bom, a bondade de Deus, bom, Deus é bom, né? Mas não adianta nada ouvirmos falar que Deus é bom se a gente não experimentarmos a bondade de Deus. A gente sabe, Deus é bom. Mas se não experimentarmos, se não, experimentarmos, olha lá, experimente e viva. Se a gente não experimentar essa bondade, não vale nada, né? De que adianta ouvirmos falar que Deus é um Deus de paz, um Deus de alegria, de provisão, de milagre, se não experimentarmos essa provisão, esses milagres, essa paz, essa alegria. Agora há pouco a Sandy falou, o povo de Deus não pode ser carrancudo, tem que estar rindo, mas tem que experimentar mesmo essa alegria verdadeiramente. Não devemos apenas conhecer, mas precisamos ter experiência com Ele. Elias era um homem que teve experiências profundas com Deus. Essa experiência o transformou e preparou e encorajou o povo a retornar a Deus.
Nós devemos ter experiência com Deus. Nós devemos orar e pedir, Senhor, eu quero ter uma experiência. Muitas vezes, quando a gente aceitou o dia que o Espírito Santo tocou, que fez a gente levantar a mão e aceitar o Senhor como Salvador, e aí a gente fica lembrando, foi uma experiência gostosa, eu chorei, eu me caí no chão, eu me rendi diante do Senhor. Mas não é só aquela, direto, a gente tem que ter sempre experiência, viver o sobrenatural na nossa casa, o sobrenatural com nossos filhos, com a nossa família. E nós temos que orar para que Deus dê experiência, para que nós possamos conhecer o sobrenatural de Deus, assim como Elias. E a terceira lição nos ensina a ser humano. Como assim? Nós somos humanos, né? Nós somos humanos, mas nós temos que aprender a ser humano. Elias aprendeu que Deus era o centro de tudo. Como que Elias aprendeu que Deus era o centro de tudo? Alguns teólogos acreditam que Elias saiu das terras áridas de Gileade já santo. Já santo. Mas podemos questionar essa hipótese. Abraão, Moisés, Davi não eram santos quando Deus começou a trabalhar com eles. Tampouco Elias. E nós também, nós não somos santos. Quando Deus começou a trabalhar na nossa vida. Mas pode ser que Elias, é possível que ele se julgasse assim, santo. E Deus concedeu-lhe algumas experiências extraordinárias de aprendizado naquela sala de aula daquela época, né? No deserto. E uma das coisas que Deus queria ensinar a Elias era para que ele se tornasse humano. Durante toda a sua vida, Elias estava aprendendo a ser um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Isso parece estranho. Será que precisamos mesmo aprender a ser humano? Sim, nós temos que aprender com Deus a ser humano. Alguns de nós têm dificuldade, irmãos, de relacionar com pessoas. E aí a gente até lembrou, né? O ministério ali da recepção é bênção. Porque quando alguém entra ali, recebe um abraço, a primeira vez que a pessoa vem, a gente já pega o nome, o pessoal do Conexão já pega o nome, pega o lugar onde a pessoa mora, quer saber se é o primeiro dia, só vai ser essa visita, se mora aqui perto. Isso é maravilhoso, é relacionamento. E é uma lição importante para a gente aprender, porque temos dificuldade de nos aproximarmos das pessoas. Talvez encontramos dificuldade de conversar. Só que quando nós temos dificuldade de conversar com o nosso semelhante, que está ali, perto de nós, a gente também vai encontrar dificuldade de conversar, de estar perto de Deus, de nos aproximar de Deus com intimidade e com ternura. Quando Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, ele estava se referindo indiretamente à importância de nos identificarmos uns com os outros. Algumas vezes tendemos a pensar misericórdia como uma qualidade negativa. Certa ocasião, ouvi a seguinte definição: graça é a concessão de Deus daquilo que não merecemos. E é verdade. Graça é a concessão de Deus daquilo que não merecemos. Nós temos a salvação, é pela graça. Se nós estamos aqui hoje, é pela graça de Deus. Se nós temos uma família, é pela graça. Se nós vamos morar no céu, é pela graça. Uma graça que não merecemos. Aí misericórdia é
é a não concessão de Deus daquilo que de fato merecemos. Então, graça é a concessão de Deus daquilo que não merecemos, e misericórdia é a concessão de Deus daquilo que de fato merecemos. Por isso que a gente até o pessoal fala, qualquer coisa, é misericórdia, né? Vai fazer alguma coisa, e para não dar errado, misericórdia, né? Em outras palavras, a graça nos proporciona o céu e a misericórdia nos afasta do inferno. Mas este não é o significado de misericórdia, especialmente no sentido usado do Antigo Testamento. Não é esse o sentido de misericórdia, é mais. Num comentário sobre o Evangelho de Mateus, porque quando a gente vai preparar a mensagem, ou mesmo a gente vai estudar a Bíblia, a gente busca nos comentários. E são teólogos, né, que estudaram, que se prepararam e escreveram esses comentários. E num comentário de Mateus, o escritor fala que da misericórdia como característica especial de Deus em sua relação com os homens, ou seja, conosco. Uma característica especial de Deus em sua relação com os homens, ou seja, conosco. Ao examinar a palavra hebraica correspondente à misericórdia, esse comentarista afirma que ela é a capacidade de colocar-nos na pele do próximo até podermos ver as coisas com os olhos dele, pensar com a mente e sentir com seus sentimentos. Meus irmãos, essa é uma virtude difícil de ser cultivada, né? Identificar-se completamente com o outro, com a outra pessoa, a ponto de fazermos algo que lhe satisfaça a necessidade. A grandiosidade de tudo isso é para nós é que Jesus Cristo é como, para nós que estamos em Cristo, né, que fazemos parte, é como se Deus entrasse na nossa pele e sentisse as coisas como sentimos. O ministério que nós temos aqui de evangelismo, ele sai, né, acho que de 15 em 15 dias, na segunda-feira, para estar buscando aquelas pessoas que estão ali na rua, pessoas que estão ali sofrendo, não tem casa, às vezes sem tomar banho, alguns dias, muitos dias, né? Atrás de drogas e outras coisas. E ouvindo um testemunho do pessoal que está indo lá, ele falou assim, olha, quando a gente vai, a missionária orou e falou assim, vejam essas pessoas com os olhos de Cristo. E aí tudo mudou. Estão sujos, cabelo sem cortar, né? Que nem o dia que nós trouxemos eles aqui. Estão drogados, ou bêbado, né? Aquele bafo, né? A gente sente. Mas Cristo, com os olhos de Cristo, a gente não liga para isso. Porque a gente vê o ser humano que está ali, a pessoa. E isso é misericórdia. E isso é a gente também ser humano. A gente se tornar humano para ver, para enxergar essas coisas. Hebreus 4,19 fala, ele não é um Deus que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado, e em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus também sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. Elias não era um homem misericordioso por natureza. Não era, né? Basta ver que quando Deus mandou, ele venceu no desafio, né? Os profetas de Baal, o que ele fez? Mandou matar. Matou, né? Todos. Não teve misericórdia. Mas Deus estava agindo em Elias.
E isso que tornou a vida de Elias tão proveitosa e fascinante. Nós também não somos misericordiosos por natureza, mas Deus está agindo na nossa vida. Elias é para nós modelo de vida que sofreu, que teve conflitos, teve dúvida, teve medo, teve insegurança, mas não há nada na vida de Elias que diga que ele foi rebelde, que diga que ele foi desonesto. Teve questões existenciais com as quais ele aprendeu a lutar. Nós temos lutas. Às vezes a gente tem medo, insegurança, como Elias teve. Só que o Deus de Elias, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Elias é o nosso Deus. E Ele continua agindo na nossa história, na história do seu povo. Ele age. Deus não fica parado. Nada sai do controle dele. Ele vai agindo na nossa vida. E Ele quer nos deixar mais humano e menos racional às vezes. Muitas experiências que Elias teve com Deus, nós também podemos ter. A mesma experiência? Não, porque nós somos, cada um, apesar que nós temos o mesmo sentimento, mas cada um é Deus, conhece, Deus separa. O sobrenatural que eu posso viver não pode ser que não é o que você vai viver. Mas o Deus é o mesmo. O Deus continua. O Deus de Elias é o nosso Deus. Não podemos experimentar de maneira prática. Nós podemos experimentar de maneira prática de um Deus de amor, de um Deus de paz, de um Deus de alegria, de provisão, de curas, de milagres, de um Deus que responde às nossas orações, de um Deus que nos traz a direção quando não sabemos para onde ir. Elias foi um homem como nós. E assim como Deus cuidou de Elias, o Senhor repetidamente promete cuidar de você, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, porque Ele é Deus. E esse Deus está aqui presente. Esse Deus está aqui. Qual o seu pedido, né? Nós temos que experimentar esse Deus. Experimentar como Elias, a graça, né, assim, o que Ele tem para a gente. Não podemos ficar com medo. E viver o extraordinário. Não precisamos viver uma vida medíocre, né? Orando e pedindo para o pessoal orar, né? Vamos orar. Mas eu já vai pedindo oração e já pensando, não vai dar certo. Não, isso daí é medíocre. Viver uma vida extraordinária, no máximo, né? Tem que vivermos uma vida na régua. A régua que Cristo passou é bem alta. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de nós aqui. Vamos nos colocar de pé para que a gente está orando e agradecendo ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai poderoso, santo, santo, santo é o Senhor. Só o Senhor é Deus, não há outro Deus além de ti.
Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, Deus meu, Deus de Elias, Deus poderoso. Pai amado, nós queremos viver o sobrenatural, Senhor. Nós queremos viver mais além, Pai. Muito mais aonde nós já chegamos. Nós queremos experimentar a sua graça, a sua misericórdia. Nós queremos experimentar o seu poder. Nós queremos experimentar, Senhor, ter experiências contigo. Na nossa casa, Senhor, nós queremos que os nossos filhos tenham experiência, nós queremos que o nosso cônjuge tenha experiência, nós queremos que os nossos irmãos, todos os nossos parentes tenham experiências contigo, Pai amado. Porque só o Senhor é Deus, porque nós cremos no Teu poder, cremos, Pai amado, que sem o Senhor nada somos, e nós queremos aprender a ser humano, aprender, Senhor, a enxergar as pessoas com os olhos do Senhor, amar essas pessoas, amar o nosso próximo, Pai. Deus, guarda nossos filhos, Senhor, guarda porque a gente quer tomar conta deles, a gente quer sustentar eles, mas o Senhor é quem cuida. Quando estão longe, Senhor, a gente sente tanto, fica com tanta insegurança, o que pode acontecer, mas a gente não pode fazer nada, mas o Senhor pode fazer tudo. Porque o Senhor também é o Deus deles. Cuida, Pai, cuida dos nossos filhos, cuida da nossa casa, cuida de toda a igreja aqui, Senhor. Que essa igreja faça realmente a diferença aqui nesse bairro, no bairro Tiradentes, a diferença também na nossa cidade de Campo Grande. Faça total diferença, Senhor. Usa a nossa vida, Pai. Usa a nossa vida para confrontar esses deuses pagãos que estão por aí, Senhor. As pessoas tantas enganadas. Usa a nossa vida, Pai. Usa, Pai, cada um aqui. Em nome de Jesus. Dá uma excelente semana para todos nós. Uma excelente semana para nossa família, nossa casa, Pai amado. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai poderoso, santo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém.